Olá, gente. Espero que todos estejam bem para esta aula bem legal que a gente vai começar hoje. Hoje nós vamos começar a estudar mais uma arquitetura cognitiva bem diferente do SOAR. Vocês tiveram uma certa experiência de trabalhar com o SOAR. Eu sei que talvez alguns de vocês tenham tido experiências que eventualmente não são tão agradáveis assim. Mas o importante é que vocês conseguiram conhecer de perto uma das arquiteturas cognitivas mais famosas, né, desde as primeiras arquiteturas cognitivas que foram lançadas, tá certo? E aí, vocês devem ter percebido que o SOAR é uma arquitetura cognitiva que nós chamamos de rule-based. Por quê? Porque ele é, apesar de ele não ser necessariamente um sistema baseado em regras, nós vamos ver que sim, o SOAR ele é inspirado em regras, tá certo? A arquitetura cognitiva que nós vamos começar a estudar hoje é uma arquitetura cognitiva bem diferente do SOAR, tá certo? Vocês vão ver que ela é completamente diferente do SOAR. É o que nós chamamos de uma arquitetura cognitiva baseada em redes neurais. Vocês vão perceber que, enquanto não tinha nada de aprendizado, né, ou tinha um pouquinho, mas a gente nem chegou a tocar, porque não chega a ser significativo o tipo de aprendizado que pode ser feito no SOAR. Aqui no Clarion, agora, a gente vai estar usando todas as facilidades que as redes neurais podem trazer para a gente, tá certo? Outra novidade também que vocês vão ver nesse estudo com o Clarion é que nós vamos ter que fazer um pequeno desvio na linguagem de programação, tá? Nós vamos estar usando uma linguagem que não é o Java, tá certo? Mas é o C Sharp, tá? Não é tão diferente assim, tá certo? Eu confesso que eu, pessoalmente, prefiro muito mais programar em Java do que programar em C Sharp, mas também não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa de outro mundo, tá certo? Então, nós vamos ter que usar o nosso conhecimento de Java e vamos ter que programar um pouquinho em C Sharp, tá certo? Lá, quando a gente fazia o laboratório lá na Unicamp, a gente usava uma ferramenta que é o MonoDevelop. O MonoDevelop, ele é uma ferramenta que é bem semelhante ao NetBeans, embora eu acho que o NetBeans é uma ferramenta mais bem desenvolvida, mais robusta, né? O MonoDevelop ele funciona bem, mas ele de vez em quando ele dá alguns problemas, ele capota de uma hora para outra. Mas, de qualquer forma, se vocês têm uma distribuição Linux, provavelmente vocês vão conseguir instalar o MonoDevelop. Se não quiserem usar o MonoDevelop, não há necessidade. Vocês precisam ter uma instalação do .NET. Quem trabalha como é que chama? Quem trabalha com Microsoft não deve ter problemas com isso. Quem trabalha com o mundo Windows, a gente usa o Mono. O Mono é uma versão alternativa do .NET que o pessoal no mundo aberto, né, dava preferência para utilizar. Eu sei que recentemente o próprio .NET teve o seu código-fonte disponibilizado para Linux, então hoje é possível fazer esse desenvolvimento no .NET nativo para Linux, mas eu vou ser bem sincero com vocês, eu não tenho experiência em estar usando o .NET no Linux. Para aqueles que quiserem se aventurar, eu acho que não tem problema nenhum, tá certo? Desde que o programa funcione, ele pode ser desenvolvido em qualquer plataforma, tá certo? Mas nós vamos dar uma investigada, né, das possibilidades. Esse ano eu ainda não tive realmente a oportunidade de estar vendo quais são como é que chama? Os IDEs aí que estão mais na moda. Eu sei que tem lá o Visual Studio Code, né, também chamado por alguns de Code, que o pessoal gosta muito,
Mas, de qualquer forma, né, se vocês forem fazer instalação do software, vocês precisam instalar o mono, o pacote mono, tá certo? E o mono develop, que seria a IDE por meio do qual vocês vão programar, tá certo? Vocês tendo problemas, vocês me avisam que eu posso tentar ajudar vocês, tá certo? Então, sejam bem-vindos ao Clarion, né? O Clarion é a nova arquitetura cognitiva que a gente vai estudar, tá certo? Eu vou dar uma introdução muito básica sobre o Clarion para vocês, é mais para vocês entenderem em aonde vocês estão pisando e como que é, qual que é a ideia que está por trás da arquitetura Clarion, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, esse aqui é um trecho do tutorial Clarion 5.0, que apesar do nome não é o tutorial que a gente vai seguir, esse aqui é um tutorial mais teórico, tá certo? Mas eu vou dizer para vocês, para quem quiser saber como que o Clarion funciona, essa que é a referência que vocês devem procurar, tá certo? Vocês vão perceber também que o nível do tutorial de programação do Clarion também não é tão bom quanto o do SOAR, tá certo? Mas, historicamente, a gente tem dado esse curso já há muito tempo e as pessoas conseguem entender como o Clarion funciona, conseguem fazer o uso do Clarion. Eu sei que não é exatamente a melhor das condições, mas é aquilo que a gente tem. Então, a gente trabalha com aquilo que a gente tem, tá certo? O Clarion, gente, ao contrário do SOAR, que é um framework, o que significa um framework? Vocês devem estar lembrados quando vocês foram usar o SOAR lá no Java, né, na aplicação do Word Server. O que acontecia? Vocês tinham que instanciar uma classe da máquina do SOAR, começar ela, carregar a regra e aí fica usando ela, tá certo? Por quê? Porque ele funciona inteirinho sozinho dessa forma, tá certo? O Clarion é um pouco diferente. O Clarion é uma arquitetura cognitiva que é distribuída na forma de um toolkit. E é importante falar um pouquinho dessa diferença entre uma arquitetura do tipo framework, que nem o SOAR, e uma arquitetura do tipo toolkit, como o Clarion e também o CST, que é a nossa arquitetura cognitiva, também é colocada na forma de um toolkit, tá certo? A grande diferença é que o framework ele engessa um pouco o uso da arquitetura. Vocês devem ter percebido, o SOAR obriga a gente a trabalhar com a filosofia dele. E isso, às vezes, acaba sendo um pouco duro, né? A gente quer fazer as coisas, não consegue, a gente tenta lá fazer as coisas em programação para poder conseguir contemplar isso, mas ele, por ser um framework, ele é um pouco complicado de você criar variações, criar mudanças, tá certo? Ele funciona daquele jeito e é assim. O Clarion não, tá? O Clarion, na verdade, ele é uma grande coleção de classes de software que precisam ser montadas na forma de uma aplicação, tá certo? Então vocês vão perceber, o primeiro exercício que o tutorial do Clarion vai oferecer para vocês, ele é basicamente, mas não vamos começar isso ainda hoje, esse primeiro exercício, ele é, vamos assim dizer, quase que criar uma pequena rede neuralzinha e pôr ela para executar, tá certo? E aí vocês vão botar ela para aprender, para ver como é que funciona o aprendizado, tá? Mas a gente tem que entender que é porque ele está mostrando como que a coisa funciona, tá certo? E aí, então, né, a gente, para poder usar o Clarion em toda a sua amplidão, a gente precisaria conhecer todas as possibilidades que o Clarion oferece para a gente, tá certo? Essa figurinha que está aqui, ela de certa forma ela é uma visão macro do Clarion, tá certo? Em cima das suas quatro
divisões ou 4 módulos diferentes. Tá? Primeira coisa que precisa ficar claro é que o Clarion ele tem esse negócio que eles chamam de top level e bottom level, tá certo? Então ele vai dizer que é o conhecimento, e o conhecimento ele pode ser estruturado, e lá no tutorial que esse texto que vocês estão vendo aqui, vocês vão ter a oportunidade de estar conhecendo um pouco deles. Na prática, eu vou ser bem sincero com vocês, o bottom level é a parte que é a rede neural, e o top level é a parte que é baseado em regras, tá certo? Mas vocês vão perceber que as regras do Clarion são muito mais limitadas do que eram as regras lá no SOAR, tá certo? Lá no SOAR a gente conseguia realmente fazer busca, a gente conseguia fazer deliberação, a gente executava, né, uma busca no espaço de status. Aqui no Clarion, não. Vocês vão perceber que se a gente ganhou a flexibilidade da aprendizagem, nós, de certa forma, estamos engessando a nossa arquitetura cognitiva numa estrutura do tipo reativa. Então, vocês vão perceber que o tipo de aplicação que pode ser feita com o Clarion, normalmente é uma aplicação reativa, não vai ser deliberativa como a gente fez lá no SOAR, tá certo? Outra coisa, pelo fato desse bottom level ser uma rede neural, o que ele tenta fazer, né, é de alguma forma ter lá no top level algumas estruturas que se mapeiem entre bottom level e top level, tá certo? E aí, basicamente, então, ele vai botar esses dois para dialogar, tá certo? Mas deixa eu só passar um pouquinho para vocês aqui da arquitetura para vocês entenderem. O Clarion, ele tem o que ele chama de Action-Centered Implicit Representation, tá certo? E o Action-Centered Explicit Representation. Vocês vão ver que o top level é sempre explicit e o bottom level é sempre implicit, tá certo? Mas ele tem isso que ele chama de um Action-Centered. O que significa isso? Significa que aqui nós vamos ter um módulo que é um módulo tomador de decisão, tá certo? Esse módulo, ele é ali que saem os comandos que vão executar ações no mundo real. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma figura que talvez fique um pouco mais fácil de vocês entenderem. Isso que ele chama de non-action centered, tanto o top level quanto o bottom level, seria mais ou menos como uma espécie de uma memória de trabalho, tá certo? Então é onde a gente guarda informação, guarda conhecimento, nós vamos ter drives, vamos ter motivações, tá certo? Daqui a pouco eu vou mostrar o índice desse tutorial para vocês terem uma ideia, tá certo? Mas aqui eu queria só mostrar essa questão do top level, do bottom level, do action centered e do non-action centered, tá certo? Bom, aí aqui no tutorial, né, essa aqui é a cara do tutorial, vocês vão ver, né, que ele é um tutorial que ele é longo, tá certo? Mas ele não é muito maior do que seria uma tese de mestrado, tá certo? Então, eu vou pedir para vocês lerem esse texto, ele é um texto que está bem escrito, é fácil de entender como que as coisas funcionam. Não vai ficar muito claro a partir da leitura do livro como é que funcionam as coisas lá no pacote de software, tá certo? Mas pelo menos vocês vão associando aí o nome dos módulos aqui com as coisas que estão lá no software depois, tá certo? Então, olha, vocês veem que o ponto central, mais importante do Clarion é esse Action-Centered Subsystem. E eu ousaria dizer que não dá para montar, a partir do toolkit, nada que não use um Action-Centered. Tá? Então, esse subsistema sempre vai existir em toda aplicação Clarion. Tá certo? O que não vai existir são os outros. Tá certo? Então, aqui no tutorial ele começa fazendo uma introdução, fala um pouquinho de alguns postulados básicos que ele cria no sistema,
Por exemplo, ele vai usar uma estrutura que a gente até sabe por que ele faz isso, né? Ele criou essa estrutura porque a maioria dos módulos dele são redes neurais. Então é uma estrutura como se fosse uma entrada de uma rede neural, tá certo? Só que ele chama isso de uma coisa um pouquinho diferente, ele chama de valued pair, tá certo? Porque ele sempre associa um nome com uma entrada, tá? Então, enquanto numa rede neural você tem, às vezes, uma entrada, que é a entrada da rede, e você não sabe o que está entrando lá, no Clarion ele sempre associa para cada uma das entradas que estão disponíveis ali no Clarion, você vai ter um nome. E ele chama isso de valued pair. Eu vou mostrar aqui um pouquinho de como que ele enxerga isso daí, tá certo? Ele chama de dimension valued pair, alguma coisa assim, já vai chegar lá. Bom, aí ele vai gastar um certo tempo para falar um pouquinho desse Action Center Subsystem, que, como eu falei, é o mais importante, tá? Ele fala do bottom level, fala um pouco da aprendizagem, ele fala que ele usa Reinforcement Learning. Basicamente, se vocês forem ver, a grosso modo, o que a gente tem ali é um backpropagation, tá certo? Que está treinando uma rede neural embutida dentro do Claro, tá certo? O top level é que tem um negócio bem interessante, porque ele tenta aqui criar um conjunto de regras. E ele fala que você consegue aprender com a rede neural e depois extrair as regras que a rede neural aprendeu, tá certo? Então ele vai falar disso que ele chama de bottom-up rule learning, né? Esse RER que a gente está vendo aqui no índice. Basicamente, isso é um dos mecanismos por meio do qual ele consegue extrair a informação da rede neural. Esse Independent Rule Learning é um outro mecanismo de aprendizado, né? E o Fixed Rules, que é muito provavelmente o que vocês vão usar, tá certo? Porque, como você já tem mais ou menos na cabeça ali a ideia do Word Server, muito provavelmente vocês vão conseguir criar Fixed Rules para controlar o Clarion para vocês, tá certo? Mas nós vamos ver todas essas possibilidades, vamos ver como é que a gente cria isso dentro do código, tá? Bom, aí ele segue adiante aqui, ele vai falar da questão do Go Structure, né, da Working Memory, tá certo? E vai entrar aqui no Non-Action Centered Subsystem, que, como eu falei para vocês, é uma grande memória, tá certo? Aí ele vai também falar como é que é o top level, como é que é o bottom level, como é que ele integra esses dois. Ele vai falar como que o non-action centered subsystem ele faz raciocínio, como que ele faz aprendizagem, como é que você coordena a interação do non-action centered subsystem com o action centered subsystem, tá certo? E vai falar um pouquinho aqui da memória episódica e o que ele chama de Abstract Episodic Memory, mas até onde eu conheço, isso aqui é um negócio que ele ainda não implementou, tá certo? Pode ser que eu esteja enganado, mas eu me lembro de quando a gente estava trabalhando com o Claro, eu não consegui fazer essa memória episódica funcionar, tá certo? Mas se vocês quiserem tentar, vocês, obviamente, que são convidados a isso, tá certo? Aí ele tem dois módulos que são módulos bem diferentes do que a gente tinha lá no SOAR. Porque, veja, de certo modo, o que ele chama de Action Centered Subsystem é mais ou menos o que é feito lá dentro do SOAR quando ele está lendo o input link e está escrevendo no output link, tá certo? Aqui, isso vai virar esse Action Centered Subsystem. E lá no SOAR, a gente não tem esse mecanismo que é o mecanismo motivacional, tá certo? Essa é uma das coisas que o Clarion traz que a gente não vai encontrar no SOAR. O que é um sistema motivacional? Né? Ele parte do princípio que seres inteligentes possuem necessidades, tá certo? E o nível de satisfação das nossas necessidades, ele é medido por um valor que é chamado de drive.
Então, muitas vezes esse drive ele está associado com emoções, mas assim, não é exatamente uma emoção. O drive, de fato, ele é uma medida da insatisfação do sistema com um determinado parâmetro que é importante para ele, tá certo? Então, a gente, obviamente, faz uma analogia biológica e a gente pode entender, por exemplo, que esse drive poderia ser, por exemplo, como é que chama? A gente vai usar os drives que são reconhecidos nos seres vivos, né? O drive de fome, drive de sede, drive de curiosidade, tá certo? Então você pode criar esses drives e esses drives vão motivar certos tipos de comportamento quando aquele nível de insatisfação ele cresce muito, tá certo? Então vocês lembram que lá no nosso experimento lá do SOAR com o Word Server, a gente tinha lá o nível de energia. Quando o nível caía, eu pedia para vocês executarem um comportamento de buscar comida, tá certo? Aqui, isso aqui vai ser realizado por esse sistema motivacional. Então, usando o sistema motivacional, vocês conseguem criar drives, e o interessante é que os drives, eles motivam o agente a realizar as tarefas que ele tem que realizar, tá certo? Então, o sistema motivacional do Clarion é muito interessante. Eu também recomendo que vocês gastem um tempinho fazendo a leitura do sistema motivacional. Aliás, se vocês não conseguirem, né, entender o Clarion como um todo, e nem é nossa ideia aqui que vocês vão dominar o Clarion, o objetivo aqui do nosso curso é, vamos assim dizer, dar uma introdução a essas arquiteturas cognitivas. A gente não está entrando a fundo em nenhuma delas. Mas é importante a gente saber as potencialidades, tá certo? Eu acho que o grande forte do Clarion é o Action Centered Subsystem com a rede neural para aprendizagem e é também esse Motivational System que ele tem aqui. Porque esse comportamento motivado é um diferencial de um comportamento cognitivo quando comparado somente com inferência baseada em regras, que nem é o SOAR, tá certo? Então aqui nesse capítulo 4 ele vai descrever o sistema motivacional e vai descrever esse subsistema que ele chama de metacognitivo. Tá? Eu não sei se vocês todos sabem o que é metacognição, mas metacognição é a capacidade que nós temos de observar o nosso próprio pensamento. Tá certo? Então quando você coloca aquele seu inner self, né, em que você observa o seu próprio comportamento, você você está usando essa capacidade de metacognição, tá certo? No Clarion, a metacognição faz uma série de coisas, mas principalmente ela monitora certas variáveis de desempenho do próprio Clarion, tá certo? Então você consegue verificar como que o Clarion está desempenhando em certas áreas e pode usar essa informação para algum tipo de tomada de decisão. Então também é um diferencial, embora eu particularmente nunca fiz um uso maior desse subsistema metacognitivo, mas é interessante a gente saber que ele existe, tá certo? E é basicamente isso, aí acaba aqui, tá certo? Então, como eu falei, não é um texto tão grande, tá certo? Mas também não é um texto curto, tá? Vamos dizer assim, seria o equivalente a duas aulas do SOAR, tá certo? Mais ou menos isso daí. Mas esse texto é um texto fundamental para quem quiser ter uma introdução para o Clarion, pelo menos para a parte teórica do Clarion, tá certo? Então, se vocês forem trabalhar com a parte teórica do Clarion, eu diria o seguinte: vocês precisam usar ler esse texto aqui, tá certo? Bom, gente, então vamos aqui mostrar um pouquinho para vocês alguns detalhes aqui do nosso site, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Eu acho que eu vou colocar aqui esse aqui. Isso, né? Vai ter aquela telinha ali em cima, mas de repente eu escondo ela aqui, vocês não vão ficar preocupados com ela aqui, tá certo? E aí eu vou colocar aqui para vocês o nosso site lá da disciplina, tá certo? Então, só para mostrar um pouquinho o que vocês devem estar encontrando, tá?
Então, a primeira coisa que eu faço é mostrar aqui para vocês a página do Clarion, tá? Eu vou entrar aqui para vocês terem uma ideia dela, tá certo? Já abriu aqui, né? Então, essa aqui é a página do Clarion. Vocês veem que tem aqui a disponibilidade de diversos pacotes de software. O último pacote é esse aqui, o 6.1.1, que é um pacote relativamente antigo, tá certo? Mas é o que nós vamos usar, tá certo? É o pacote que a gente vai estar usando. E aí, o interessante é vocês explorarem. Essa aqui é a casa do Clarion, tá certo? Então, a ideia é que vocês possam estar fazendo uso aqui desse site do Clarion aqui. Vocês vão também aqui, vão encontrar, por exemplo, alguns sites aqui está com um tutorial. Tem aqui algumas publicações para quem quiser conhecer um pouco mais, né? Essa página aqui com o tutorial do Clarion, eu entrei hoje aqui, ela estava não funcional. Deixa eu ver se agora ela começou. Essa página aqui já era, tá certo? Mas eu tenho uma cópia desse tutorial lá disponível no nosso site, então vocês não vão ter problema. Aqui tem então várias publicações aí em que o Clarion é utilizado, né? A versão dele é essa versão 6.1, mas aqui tem coisas que ele usou Clarion 2, Clarion 1, tá certo? E uma série de outras coisas aqui, ok? Para fazer o download, vocês podem vir aqui em Downloads, tem aqui as versões, tá? A gente tinha uma versão anterior, que é a 6.05, que era em Java, tá? Eu até pensei em usar ela para vocês há muito tempo atrás, mas vocês podem ver que tem inclusive uma data aqui, né, que é bem velhinho mesmo. Então, assim, eu fui olhar, existe muita diferença do que está implementado na versão 6.05 e o que está implementado na 6.1.1. Então, eu optei por seguir a última opção por causa disso. Tá certo? Então, esse aqui é o site do Clarion, tá certo? Vocês podem conhecer. Esse aqui é o link que não vai funcionar, mas ó, aqui embaixo, tá vendo? Tem um negócio escrito aqui. E aqui vocês conseguem baixar lá do meu site uma versão que funciona. Tá ok? Bom, aí o que nós vamos fazer? Qual que é o objetivo da nossa aula? Né? O objetivo é a gente seguir o tutorial do Clarion usando o material que os próprios autores do Clarion disponibilizaram. Tá certo? Então nós vamos fazer o download daquela versão 6.1.1, tá certo? Aqui vocês podem clicar, né? E vão ter aqui, vocês podem estar fazendo aqui o download dessa coisa, abrindo, e lá dentro vocês vão encontrar um diretório chamado tutoriais, tá certo? Esse diretório, esses tutoriais estão espalhados ao longo de vários arquivos diferentes, tá certo? Que nem sempre é muito óbvio como que a gente tem que ler esses arquivos, tá certo? Eu peguei e juntei todos eles num único documento. Então, se vocês quiserem pegar esse documento aqui, ele já está todo juntado e já está no formato da sequência em que esses tutoriais deveriam ser executados, tá certo? Então, aqui, ao contrário daquele outro livro, que é um livro mais teórico, né, aquele documento, esse aqui já é algo bem mais voltado para o toolkit mesmo, como que a gente usa na prática o Clarion, tá certo? Então ele vai falar aqui, como eu falei para vocês, dos Dimension Value Pairs, tá certo? Vai falar o que são chunks, né, que são os empacotamentos que ele vai fazer para poder executar tarefas, né, como é que a gente cria agentes. Aí ele vai falar um pouquinho, vai dar uma introdução aqui, isso aqui vocês vão ter que ler, não vai ter jeito, tá certo? Aí, basicamente, a gente... aqui tem a sequência dos tutoriais básicos, né? Então ele começa com isso que ele chama de Setting Up and Using the ACS, que é o Action Centered Subsystem, tá certo? Aí como é que a gente faz para usar ele no toolkit? Aí ele tem aqui, esse aqui é o básico, né? Aí ele tem o intermediário e ele tem o Goal Structure, né? Que permite a gente trabalhar ali
o sistema motivacional, tá certo? Aí tem aqui o uso do sistema motivacional no nível intermediário e o nível metacognitivo, nesses tutoriais intermediários. E depois a gente tem aqui as customizações, se a gente precisar fazer algum tipo de customização, tá? Mas é como eu falei, isso aqui vocês vão ter que explorar, é um novo mundo, é uma nova documentação. A gente vai ir seguindo aqui, ele vai explicando como é que faz, ele fala, pega o código, abra a classe, ele vai explicar, né, um Hello World aqui do uso do Clarion. Aí vocês vão fazer um pequeno experimentozinho aqui, em que tem dois agentes conversando um com o outro. É óbvio que essa conversa ela não tem nada de sofisticado aqui não, tá? É mais para vocês aprenderem como que funciona o mecanismo de aprendizagem do backpropagation dentro do Claro, tá certo? Aí vocês vai explicar como é que faz para rodar uma simulação, como é que eu faço para perceber e para agir, tá certo? E o tutorial aqui segue, tá certo? Eu não vou pegar tudo aqui porque não é o caso. Mas aí o que nós vamos fazer nessa aula de hoje e da semana que vem são as duas aulas que a gente tem dedicada para o estudo desse tutorial aqui, tá certo? E aí na terceira aula é que nós vamos estar usando agora o Clarion lá no WordServe, tá certo? A experiência que eu tenho também é que muitas vezes o uso do Clarion às vezes fica um pouco nebuloso enquanto vocês estão fazendo só o tutorial aqui e vocês só vão realmente conseguir entender como o Clarion funciona quando vocês virem o exemplo do WordServe, tá certo? Então, de qualquer forma, né, nós vamos passar por tudo isso, então a gente tem essa possibilidade, tá certo? Bom, gente, era basicamente isso que eu queria passar para vocês como introdução ao Clarion, tá? Como eu falei, nós estamos aqui apresentando o Clarion para vocês, mas vocês vão ter que mergulhar de fato, né, nessa literatura, mergulhar nessa codificação para conseguirem efetivamente trabalhar com o uso do Clarion e fazer uso dele, tá certo? Mas é como eu falei para vocês, ele é mais simples do que o SOAR, tá certo? Então, também alguns alunos têm mais facilidade de operar com o Clarion do que tem com o SOAR, tá certo? É como eu falei, vocês têm que estar experimentando, conhecendo, tá certo? E aí é para isso que vão ser essas aulas aqui, tanto a aula de hoje quanto a aula da semana que vem. Aí depois, na terceira aula, que a gente vai efetivamente usar ele agregado no WordServe, tá certo? Então, vamos trabalhar. E se vocês precisarem da minha ajuda, podem contar com ela a todo momento. Lembrando que nesse horário das sextas-feiras, né, das 14 às 18, eu estou sempre disponível lá naquele canal que está indicado lá no site do Moodle, tá certo? Portanto, é o caminho para vocês terem algum tipo de assistência. Tá bom? Por hoje, gente, era isso que eu queria falar para vocês e até a próxima aula.